Olá, gestor, olá, gestoras, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero fazer um comentário sobre uma pergunta que a Ângela deixou aqui no nosso canal. E eu acho que vai ser muito interessante para você entender um pouco das dinâmicas que podem estar acontecendo aí no seu setor. A Ângela deixou o seguinte comentário: Ô Helry, como que eu consigo lidar melhor com o meu chefe se a todo momento ele só chega no setor brigando com todo mundo, chamando a atenção de todos? Como é que eu saio dessa enrascada? É complicado mesmo, viu, Ângela? Então deixa a gente conversar aqui um pouco sobre isso e eu vou mostrar 4 situações que podem estar acontecendo que leva esse chefe a sempre só viver brigando com as pessoas, dando bronca com todo mundo. E à medida que eu for falando sobre isso, eu gostaria que você, que exerce uma função de liderança, fosse fazendo algumas avaliações sobre o seu comportamento. Será que, sem perceber, você também está caindo no risco e no erro desse chefe, comprometendo até os resultados do seu setor? Ou, se você é um colaborador, como lidar melhor com essa situação? Eu sou Helry Fidelis e esse aqui é o canal Gestão para Todos. Toda semana, uma série de conteúdos para ajudar você a se tornar um profissional excelente. Vamos lá então, vamos seguir esse caminho, essa lógica. O gerente ou o diretor, né, geralmente é uma pessoa bem fora da rotina ali do setor, chega sempre brigando com todo mundo. E de um lado, então, nós temos esse chefe e do outro lado, o colaborador, os colaboradores que são ali oprimidos por esse gestor. Vamos fazer uma análise sobre cada um desses pontos aqui? A primeira coisa que pode estar levando a esse clima ruim é um problema do próprio chefe. O próprio chefe tem uma série de outras preocupações, série de outros problemas pessoais, problemas financeiros, problema dele com o chefe dele, com o dono da empresa. E aí esse chefe ele acaba descontando sobre a equipe toda a sua angústia, toda a sua raiva, tem que descontar em alguém e acaba a equipe sofrendo com isso. O problema está no chefe. O que você pode fazer em relação a isso? A primeira coisa que você precisa é entender o contexto, mapear o cenário onde as coisas estão acontecendo, o que há por trás dessa fala do gestor, o que tem ali que está levando ele a ter esse comportamento tão ruim ali dentro da área. Mapear o contexto e oferecer o seu apoio, oferecer o seu ombro amigo, a sua confiança, porque aqui a gente está falando de uma relação mais humana mesmo. Não é só o profissional, o chefe, que está com raiva. Não, há um ser humano ali com uma série de outras preocupações. Então, quando você chega e oferece o seu apoio no sentido de não se preocupa com o que eu estou fazendo, porque eu estou dando conta do meu trabalho. Vá lá cuidar dos seus problemas, não se preocupe aqui comigo. É uma forma de você estar oferecendo ali o seu apoio, a sua confiança. E também, se ele der a liberdade, até um pouco mais de relação ali, de amizade, de humana mesmo. Isso não é fácil, isso é muito complicado. Realmente, a outra pessoa que está com esse comportamento agressivo, ela precisa mudar para aceitar um pouco desse relacionamento mais sensato, né? Mas o problema pode estar nele. E o que você precisa fazer, então, é entender isso e oferecer apoio. Segundo ponto, que o problema pode ser você. Você já pensou nisso? Pode ser que você, colaborador, não esteja dando conta do seu trabalho. É importante cada um de nós entendermos as nossas limitações técnicas, as nossas limitações ali no trabalho e, a partir desse entendimento, desenvolver o nosso plano de crescimento pessoal. É isso mesmo. Quais são os momentos em que ele chega brigando com você de alguma tarefa que você não deu conta de fazer? Fala sério. Entre nós ali mesmo, a gente sabe que o erro muitas vezes pode ser nosso mesmo. A gente fala que o problema é do chefe para ficar mais livre dessa responsabilidade. Mas não. Assuma também a sua responsabilidade de investir no seu crescimento pessoal. Beleza? Tá ok. O problema pode ser do chefe, o problema pode ser do colaborador. Agora, o problema pode ser nas interfaces. O seu chefe, ele pode, na fala dele para com você, ao solicitar algo, pode ser que ele não esteja sendo claro. Então ele manda você exercer alguma atividade,
mas ele não está falando exatamente o que ele está querendo. O subtexto ali dessa conversa dele muitas vezes pode não estar claro. Ele fala lá para você chegar mais cedo para exercer uma atividade, mas é porque na verdade ele está querendo te testar com o seu comprometimento. Ele está falando para você mandar aquele determinado e-mail assim para aquele outro setor, mas é porque por trás ali ele está querendo conversar sobre a interface da sua área com outro setor que está tendo um problema estratégico, ele está te usando para isso. Enfim, a fala dele, a solicitação dele pode ter mais coisas do que simplesmente o texto que ele está falando. Ou muitas vezes o gerente, o diretor, eles não são claros ao solicitar as coisas. Ele pensa que ele está vindo de um outro contexto, está lá no contexto com alta liderança, chega e pede algo para você. Nesse pedir algo para você, você não tem ideia desse contexto como um todo, do porquê que ele está solicitando isso. E se você simplesmente sair para fazer, você não vai alcançar aquilo que ele está desejando, por mais que ele não esteja sendo explícito nessa fala. A minha orientação aqui nesse sentido, então, é que você confirme as orientações desse líder, que você alinhe quais são as entregas. O que realmente o senhor está me pedindo? O que a senhora está querendo de mim? É isso, isso, isso. Então, no final, eu vou trabalhar ao longo desse dia e no final eu vou te entregar isso, isso, isso. Alinhe essas entregas para que você tenha certeza de que entendeu o que ele está querendo. Vai diminuir demais os ruídos de comunicação. Agora, um outro problema de interface pode estar de você para com ele. Muitas vezes o colaborador ele não consegue mostrar o trabalho que foi realizado. Ele não consegue comunicar bem os resultados que ele está alcançando. Então eu apresento aquele texto ali, e-mail, muito meio mal escrito, mas que para chegar naquele e-mail teve um longo trabalho, mas errou nessa escrita, errou ali ao montar uma apresentação dos resultados do mês e a apresentação ficou meio tosca, você trabalhou muito, você bateu todas as metas, está tudo tranquilo, mas na hora de chegar ali e mostrar para o diretor o que você fez, você traz aquele PowerPoint meio tosquinho. Então, a hora que o colaborador está mostrando os resultados, levando de volta ao chefe as entregas que foram solicitadas, esse erro aqui de comunicação também pode comprometer. Aí o diretor não entende muito bem o que você está falando e já sai batendo, já sai brigando. Aí o diretor aproveita esse deslize seu e solta os cachorros. É terrível. Então aqui, garanta, então, como você teve a informação certa de quais são as entregas, garanta que você realmente está mostrando esse trabalho, mostrando essas entregas, os seus indicadores de resultados, o seu plano de ação daquilo que você se propôs a fazer com base naquilo que ele pediu, mostre o andamento disso, mostre o feedback dos clientes. Olha só, você me solicitou essa determinada atividade, eu fiz com excelência, tanto é que o cliente elogiou isso, elogiou isso, elogiou isso. Você traz um contexto maior daquilo que você fez. Os resultados, as ações e as interações, os feedbacks das pessoas. Percebe, então, como a gente, ao invés de só reclamar do chefe brigão, só resmungar e passar a vida inteira resmungando desse ambiente de trabalho, o que nós fizemos aqui foi dividir esse problema em partes menores e entendermos o que está acontecendo. O problema pode ser o chefe em um problema pessoal e nós vamos entender esse contexto e dar apoio. O problema pode ser o colaborador, então esse colaborador precisa desenvolver tecnicamente o seu trabalho. O chefe pode estar solicitando coisas meio atravessadas. É importante nós alinharmos as entregas e o porquê dessas solicitações. E o colaborador pode estar mostrando os resultados de maneira indevida. Trabalhou muito, mas na hora de mostrar o resultado não alcançou. Então é hora de você trazer com clareza indicadores, plano de ações e o impacto real disso que você fez. Curtiu? Eu espero que o clima de trabalho fique um pouco mais leve por aí depois dessas orientações. Me deixa aqui nos comentários quais outros desafios você tem enfrentado no seu dia a dia de trabalho. Tranquilo? Um abraço então e até mais.